Petrobras é um exemplo bem interessante. Porque é uma empresa que eu já falei várias vezes em live, se eu teria, eu falei, eu não quero nem de graça, eu não teria nenhuma hipótese Petrobras. Eu tô lembrando uma coisa aqui da sua pergunta anterior de commodity, o Fabião falou de Petrobras. Petrobras é um exemplo bem interessante. Porque é uma empresa que eu já falei várias vezes em live, se eu teria, eu falei, eu não quero nem de graça, eu não teria nenhuma hipótese Petrobras, porque eu acho que é uma empresa que ela é massa de manobra e não compraria. E um monte de, não, tá maluco, vai pagar dividendo, vai continuar pagando, que não sei o que e tal. Eu falei, é muito perigoso e a pessoa acaba caindo no canto da sereia. Né? Então são pessoas que têm muito pouco tempo de mercado, não passaram por algumas coisas e acaba caindo nesse canto da sereia de dividendos que são extraordinários, né? E compra a empresa. Então vamos lá, a empresa ela ficou 4 anos sem pagar dividendo. Pois é. Que é o que eu falei, imagina ficar 4 anos sem receber dividendo. Né? E agora, recentemente, pegando o que aconteceu, o mercado pegou e ficou eufórico quando ela falou que ia trabalhar com um payout de 45% com o proxy do fluxo de caixa livre, né? Só que, vamos falar um negócio, eu até falei isso na live nossa do AGF. O que é o fluxo de caixa livre, a fórmula? É FCO, que é o fluxo de caixa operacional, mais FCI, fluxo de caixa de investimento. Se você tem um proxy de 45% então para esse fluxo de caixa livre, como é que você faz para reduzir os dividendos dos acionistas mantendo um payout de 45% nesse proxy? Você aumenta investimento. E o que eles falaram que vão fazer, tá? Porque eles falaram, olha, vamos colocar na conta aqui os M&As, não sei o que, começaram a jogar. Isso daí é falar, olha, vou ferrar com o seu dividendo porque eu vou enfiar um monte de investimento aqui. Em algum momento vai dar ruim. Então o mercado mesmo, pô, tá ótimo, vai com 45% de proxy, tá ótimo. Só que depois eles entenderam que não era isso, porque vai aumentar o investimento, que sabe-se lá quais investimentos serão esses. Então aqueles 45% que vão sobrar lá do fluxo de caixa livre vai ser, sei lá, metade do que era. Né? Então olha como é que é perigoso esse tipo de coisa, de cair nesse discurso, sabe? Não, o cara só olhou o porcento. Não caiu tanto, foi para 45%. Só que aí tem a outra variável, que é, e eles deixaram claro, mas não claro, dos M&As ali. Que é isso, pô, se eu vou eólica offshore, refinaria não sei aonde, não sei o quê. Coisa que já aconteceu, que já aconteceu, né? E já estavam falando que queria acontecer no começo do ano, falou a intenção da eólica offshore, não sei quantos bi que ia consumir de investimento. É isso, aí vai sair do bolso do acionista. Exato. Nada contra a Petrobras, né? Mas se você for ter Petrobras na carteira, lembre-se que isso já aconteceu, né, Gê? Por isso que, assim, pegando o gancho, por isso que eu acho que para quem está começando e quer investir, pegar uma empresa que tem um histórico de distribuição de dividendos de pelo menos 10 anos. Sim, total. Eu acho que aí você sai de grandes... Que não falhou, né? Que não falhou. Aí você sai de grandes enrascadas. Você sabe uma coisa legal? Você pegar a pandemia, cara. Usa a pandemia, é legal pegar a pandemia, né? Tipo, como se tivesse, legal pra caramba. Não, no sentido de dar uma olhada durante a pandemia, quais foram as empresas que continuaram pagando dividendos de forma consistente. Você vai achar todas as elétricas, você vai achar bancões, inclusive, o Santander pagou, continuou pagando, embora eles tivessem que... payout reduzido por conta do próprio Banco Central mesmo. Fica represado, depois volta, enfim, aconteceu com o Banco do Brasil, Santander e tal, enfim, todos os bancos. Mas assim, foi um período que a humanidade jamais presenciou, né? E quando presenciou, quem que tava lá de novo na guerra, né? Como eu falei. Quem tava no meio do tiroteio lá defendendo o acionista? Você vai achar as mesmas. É verdade. É a empresa que aguenta levar bala. Porque se você pega a bolsa lá, são 400 e poucas empresas, alguma coisa assim. Pega quem realmente nunca falhou no quesito de pagamento de dividendos, quem sempre cumpriu o que prometeu, você vai cair aí em 17 empresas. É verdade. 16 empresas. Sabia que uma coisa que eu falo pro pessoal que me acompanha lá, fala, cara, se pudessem me perguntar e falar assim, Bruno, você só pode usar uma única ferramenta para você fazer uma análise de uma empresa. Uma única ferramenta, só pode fazer isso, nada mais. A maioria das pessoas fala, vou fazer um modelo aqui, vou colocar uns números, projetar uns números. Eu falo, eu vou fazer uma análise SWOT. Porque numa análise SWOT você consegue ver como que a empresa é em termos de benefícios, de forças, de oportunidades que ela tem para crescer e de fraqueza de oportunidades. É o melhor jeito, na minha opinião, de você conseguir ver uma empresa e tentar ver ela para daqui a 3 décadas. Porque é naquelas oportunidades, é na força que tem a empresa que você vai ver um negócio prosperando.
E não num número que você projetou para um trimestre, para o outro, para daqui a um ano, para daqui a 2 anos. O Excel aceita tudo, você colocar qualquer número lá, você vai conseguir. Mas como que você chega no bom número? Na minha opinião, fazendo uma boa SWOT. E aí depende de vários outros fatores. Visitar a empresa é uma delas, conversar com os executivos é uma delas, entender o setor é uma delas, ver os concorrentes é uma delas. E aí você vai fazendo isso para a Klabin, você vai conseguir ver como eu fiz, né? Por isso que eu não tenho Suzano, não tenho Irani, no caso aqui de papel e celulose, e tenho Klabin. Porque eu fiz isso e falei, cara, pesa muito mais as forças e oportunidades que os riscos e as fraquezas frente às outras. Então, o melhor jeito, na minha opinião, tá? Tem gente que não gosta disso, mas acho que é muito difícil fazer um modelo que acerte 40 anos para frente. É muito difícil. Tem que ser muito futurologista para conseguir acertar 40 anos para frente. Mas é por isso, Bruno, que a gente sempre procura pagar um passado barato no final do dia. Exato. Tipo, o que aconteceu no passado que deu certo e quais empresas se saíram bem em determinado cenário? Pô, foi essa. Agora tá tendo a guerra. Agora, entre aspas, né? Agora tá um caos, tá todo mundo... tem um ditado, né? Na hora da escuridão, todo mundo procura a luz no fim do túnel, que são os dividendos, né? Verdade. Então, quando você faz essa análise do passado, tudo que você quer é pagar esse passado da maneira mais barata possível. E a parte boa, o que eu acho mais legal na nossa estratégia é que a galera chega para nós e fala, pô, o Barsi só é bilionário hoje porque ele comprou ações, sei lá, em 1970, quando valiam centavos. O próprio Barsi deu uma entrevista esses dias, onde ele fala que a ação do Banco do Brasil estava mais barata do que quando ele comprou, mais barata hoje não, acho que quando estava 30 e pouco, do que na época quando ele estava pagando centavos, em relação ao valor patrimonial, que é uma métrica muito bem usada nos bancos. Então, assim, o pessoal acha que é uma estratégia que só funcionou, quando eu falo pessoal, assim, quem está começando mesmo agora, sim. Mas se você pegar pouquíssimos anos para trás, você vê oportunidade. O próprio Banco do Brasil, eu também comprei junto com você lá, estava R$30 em dezembro. Dezembro, janeiro, ali tava falando o quê? 8 meses atrás, exato. 30 pau. Não precisa voltar 5 anos. Não precisa voltar 5 anos. Se você voltar, você vai achar ainda mais coisa, né? É verdade. Mas é complicado isso, né? E a galera é muito imediatista, não tem jeito. O Bruno, tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? O desafio é saber hoje qual empresa vai perpetuar. Né? Como a gente está falando de longuíssimo prazo aqui, talvez pro resto da vida, talvez a grande preocupação é que empresa que vai durar. Né? Tem um livro que eu tô lendo que é bem interessante, que chama Vencedoras por Opção. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Vencedoras por Opção, acho que eu nunca li, não. E lá tem um caso muito interessante, que são de 2 exploradores que decidiram quem chegaria primeiro no Polo Sul. E aí um dos caras, né, eles saíram praticamente juntos na mesma época para ver quem ia chegar primeiro. Um dos caras se preparou, ele, que era o líder da expedição, ele testou várias coisas em condição de neve, não sei o que, um monte de coisa, o planejamento, pouca gente, né, acampamento em vários locais estratégicos e tal, e um outro que era mais arrojado. Então, pra você ter uma ideia, o mais arrojado levou até, se não me falha a memória, era cachorro com trenó, não sei o que, mas que nunca tinha sido testado naquelas condições de clima. E aí, esse cara, que era o mais conservador, que planejou, ele andava com a equipe dele 20 milhas por dia. 20 milhas. Os caras da equipe falaram assim, não, vamos andar mais 5 hoje, mais um pra gente ganhar tempo. Não, é 20 milhas. Só que esse cara, ele conseguia andar as 20 milhas independente da condição. Tinha dia que era bom, tinha dia que era ruim, tinha dia que nevava, que era uma loucura, uma tempestade, mas era às 20 milhas. E o dia que era muito bom, podia andar mais, mas não, às 20 milhas. E o outro cara não. O outro cara, ele andava um dia 30, a galera morria, depois pegava uma neve tremenda, não andava nada, ficava 3 dias no acampamento e foi. O resultado foi o quê? O que foi com as 20 milhas chegou até o ponto final, né? E o cara que era mais arrojado, morreu todo mundo. Morreram todos congelados. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a fazer uma análise das empresas, que esse livro traz, a análise estatística das empresas que sobreviveram durante décadas e décadas e que foram bem-sucedidas, não são as empresas que deram uma porrada. Não são as empresas que fizeram algo... Você pensa que talvez sejam as empresas mais inovadoras. Não foram. Foram as empresas mais conservadoras e que caminharam sempre com esse esquema das 20 milhas. Né? Então, quando a gente fala de análise de empresas, né, pensando para o longuíssimo prazo, é fundamental que a gente procure essas empresas que têm uma gestão das 20 milhas. Né? Porque aí sim a gente vai ter a segurança de dormir tranquilo, né, e saber que vai ter uma gestão conservadora, né, para a gente conseguir chegar lá na frente. Não adianta a gente querer dar a porrada igual esse cara
e morrer todo mundo no final das Totalmente. contas. Verdade, concordo. Totalmente. Concordo.